Meus queridos, a paz, boa tarde, povo de Deus, tudo bem com vocês? É uma alegria, é uma honra mais uma vez estar reunido juntamente com os irmãos, ainda que seja online, mas nós estamos juntos, tá bom? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus juntamente com os irmãos, e mais uma vez nós estamos recebendo aqui o irmão Laércio, nosso companheiro de obra, nosso companheiro de missão. E eu aproveitei que o nosso irmão Laércio hoje teve um tempo aí nos seus afazeres, na sua agenda, e estamos recebendo o irmão Laércio aqui hoje para compartilhar juntamente com a gente da palavra de Deus, amém? E como que você está, irmão Laércio? Está tudo bem? A paz, meu pastor, a paz, os irmãos que estão nos ouvindo. Mais uma vez nós estamos aqui, para levar a palavra de Deus. E vai ser muito gratificante hoje, Sempre é gratificante de estar com o Senhor, E só lembrando os irmãos, se os irmãos tiverem alguma pergunta aí, deixa aí nos comentários pra gente tá lendo, tá bom? E vamos para mais uma programação de edificação que vai edificar a sua vida, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. E vamos interagir, amém? Nós já temos aqui a nossa irmã Odália, que está online juntamente com a gente. Que Deus abençoe a irmã Odália, amém? Também está juntamente com a gente nosso irmão Euronilto, esposo da nossa irmã Diaconisa Cicinha. Deus abençoe, irmão Euronilto. Meus irmãos, se os irmãos puderem aí, vamos compartilhar, amém, essa live, porque nós vamos interagir aqui, amém? Eu estava falando com o irmão Laércio, que hoje nós queremos falar do amor de Deus, da palavra de Deus, e nós vamos hoje aqui falar de um assunto bem atualizado, falando sobre os dois tipos de chamados que nós temos. Então, nós somos chamados por Deus, e dentro desse chamado sai um outro chamado. Também fica tranquilo que nós vamos te explicar conforme a palavra de Deus. Amém? É uma alegria ter os irmãos aí com a gente. Você que pode compartilhar esse link com outras pessoas, vai compartilhando, tá bom? Então eu gostaria de ler apenas 2 ou 3 versículos aqui no Evangelho de João. No Evangelho de João, nós vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 16. Diz assim o versículo 13: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Versículo 17: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém, irmãos? Irmãos, eu acho muito interessante aqui a fala de Jesus, porque Jesus aqui, irmão Laércio, ele está falando de comunhão, Ele está falando de comunhão. Você vê que interessante aqui, irmão Laércio, que Jesus ele reúne os seus discípulos, e eu tenho para mim que Jesus queria falar isso há muito tempo, mas ele estava esperando o momento certo. Ele estava esperando o momento certo, porque até então nós entendemos que
uma comunhão, ela não nasce da noite para o dia, né? Existe um tempo ali para que essa comunhão ela seja gerada entre as pessoas. E quando eu vejo aqui Jesus, ele falando com os seus discípulos, ele diz assim: olha, na verdade vocês eram servos, né? Ele está falando, vocês eram servos, mas o servo não sabe o que faz o seu senhor, né? Então Jesus está falando o quê? Vocês eram servos, e todos nós fomos chamados para ser servo. E Jesus, ele fala aqui, o irmão Laércio, que vocês são servos, mas Jesus, ele está falando do nível de intimidade tão profundo, que ele diz assim: mas na verdade eu estou chamando vocês de meu amigo, porque tudo quanto eu recebi do meu Pai, eu tenho feito vocês conhecer. Então Jesus está revelando uma intimidade que havia entre ele e os discípulos. E uma intimidade, ela não nasce da noite para o dia, né? Uma pessoa não vai fazer parte da sua vida da noite para o dia. Tem que ter uma história, tem que ter um tempo, né? Nada é feito do dia para a noite. Um exemplo, hoje eu tenho aqui o irmão Laércio, né? O irmão Laércio é como se fosse um irmão, um filho, uma pessoa que nós temos intimidade, uma pessoa que nós temos uma comunhão muito grande, e a gente pode ir para qualquer lugar, a gente pode estar em qualquer lugar, que eu não tenho dificuldade nenhuma. Por quê? Porque já gerou uma comunhão, né? Já gerou uma comunhão, e isso é importante, não é, irmão Laércio? Verdade, meu pastor. E a comunhão, ela é tão boa que te faz ter uma amizade, né? Porque, como Jesus disse, Jesus está falando ali, né? Que Jesus não chamou ninguém de servo, porque o servo, ele tá contigo, mas ele não sabe para onde que ele vai, o que ele vai conversar, ele vai, tipo, meio que sendo, como diz o ditado popular, né? Um cego querendo guiar o outro cego, né? Então, a comunhão gera uma amizade. E isso que Jesus queria dizer para os discípulos, né? Eu quero ter uma comunhão para não te chamar de servo, para te chamar de meu amigo. Isso, é isso mesmo. Porque a função do servo é servir, né? A função do servo é servir. E o interessante é o que, o irmão Laércio? Que eu vejo um servo como o quê? Eu vejo um servo como se fosse uma diarista, né? Um exemplo assim, uma diarista, ela, quando ela é contratada para prestar um serviço, ela vai lá e presta o seu serviço. Por quê? Porque ela é uma diarista, ou seja, ela está servindo aquela família, mas tem muitas coisas na particularidade daqueles patrões, daqueles senhores, que a diarista, ela não tem acesso. Por que ela não tem acesso? Ela não tem acesso porque ela foi chamada para servir, né? Para poder servir. Mas ao passar do tempo, quando aquela diarista, ela começa ali a adquirir comunhão, né, uma amizade profunda ali com os seus patrões, ao passar do tempo ela vai se tornar não simplesmente só uma serva, mas uma amiga da família, alguém de confiança, que quando o patrão precisar viajar para o exterior, para qualquer lugar, aquela serva, ela vai tomar conta de casa e os patrões vão estar tranquilos. Por quê? Porque é uma pessoa confiável, é uma pessoa de comunhão. Então, quando eu vejo aqui nesse texto, Jesus abrindo o coração, porque aqui Jesus estava abrindo o coração para os discípulos, e aqui, irmão Laércio, ele estava revelando o que se passava no coração de Jesus. Jesus estava falando: olha, vocês não são mais servos, né? No princípio era servo, mas ao passar do tempo vai adquirindo ali uma comunhão e deixa de ser servo para ser amigo. E Jesus fala: vocês eram servos, mas na verdade vocês se tornaram os meus amigos. Então, para se tornar amigo de alguém, isso vai um tempo, né? Vai gerando ali uma comunhão. E Jesus falou: vocês se tornaram meu amigo, porque tudo aquilo que eu recebi do Pai, eu tenho feito vocês conhecer. Então, irmãos, hoje nós estamos falando de chamado,
Então nós queremos falar de chamado. E lá no Evangelho de João, ainda aqui no capítulo 3 e verso 16, Jesus diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós unimos tanto o versículo 16 do capítulo 3 de João e o versículo 16 do capítulo 15 do Evangelho de João, nós estamos vendo dois chamados, né? No capítulo 3, versículo 16, nós estamos ouvindo Jesus falar de um chamado, mas um chamado para a salvação, né? Quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus aqui está nos mostrando o quê? Que ele morreu para todos, né? Então, todos os homens têm direito à salvação. E a partir do momento que qualquer pessoa reconhece, né? Reconhece Jesus como Salvador, essa pessoa aceitando ele, a pessoa tem o direito ali da salvação. Tem uma frase que eu uso muito por esses dias, que nós não somos condenados pelo pecado que nós cometemos. Nós somos condenados pelo perdão de Deus que nós rejeitamos. Então, a salvação, ela é para todos. Todos são chamados para a salvação. Deus não faz acepção de pessoas. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus e ela decide seguir a Jesus, essa pessoa, ela se torna uma pessoa salva, amém? E ali ela vai construir a história dela com Deus. Então, irmão Laércio, o primeiro versículo fala do amor de Deus. Fala que uma das provas do amor de Deus foi entregar o seu Filho Jesus para que qualquer pessoa que reconhecesse esse sacrifício fosse salvo. Então nós estamos aqui diante de dois chamados: o chamado da salvação e também o chamado para o ministério. Isso é interessante, não é, mulheres? É verdade, pastor, porque o amor, ele tudo suporta, tudo supera, tudo espera. E Jesus, é que o Senhor falou, né? Jesus, ele teve um amor de deixar, né, a sua vida no céu para poder falar: eu vou descer, vou se fazer carne para, né, salvar, né, a quem se havia se perdido. Esse é o amor que Jesus trouxe para nós, né? E é o amor que ele quer trazer para cada um de nós, né, pastor? Isso, é isso mesmo, Lércio. Então, a prova do amor de Deus é justamente isso. Foi entregar o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse primeiro chamado é o chamado para a salvação. Deus chama a todos os homens para a salvação. Amém? Então, esse chamado é o chamado da salvação. Eu sempre falo, irmãos, que quando nós aceitamos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós deixamos de lado o nosso livre-arbítrio. Então, vou explicar isso. Porque assim, quando nós decidimos aceitar Jesus, quando nós decidimos seguir a Jesus, então nós vamos abrir mão da nossa vida, né? Abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão dos nossos desejos para fazer a vontade de Deus. Então, o nosso livre-arbítrio, ele já não funciona mais. Ele já não tem mais domínio sobre nós. Por quê? Porque nós decidimos seguir a Jesus e se submeter à vontade dele. Então, quando eu passo a ser salvo, eu estou se submetendo à vontade de Jesus. É por isso, irmão Laércio, que Jesus, ele disse assim, que aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-lo-á. Porque Jesus está falando do quê? De entrega, de renúncia.
Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus e deixo de realizar a minha vontade para realizar a vontade de Jesus, eu vou achar a minha vida na eternidade. Então, o livre-arbítrio, ele já não serve mais para nós. Não é que eu não tenho, nós temos, mas nós deixamos de exercer o livre-arbítrio para poder fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, irmão Laércio, ele diz que nós somos escravo livre. O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos escravo livre. Aí você pode me perguntar, pastor, o que é ser um escravo livre? Paulo, ele fala isso baseado na tradição judaica, porque os irmãos sabem que naqueles tempos antigos havia venda de escravos, né? Então, os homens que tinham grandes fazendas, grandes campos, eles compravam escravos, né? Eles compravam escravos e aqueles escravos iam trabalhar no campo, na lavoura, né? Ia prestar ali serviço para aquele senhor. Porém, o escravo que era comprado, ele não recebia salário. A única coisa que ele tinha era uma moradia, né? Todo suporte de moradia e de alimentação, mas não tinha salário. Então, segundo a lei, né, da tradição judaica, dizia que qualquer pessoa que comprasse um escravo, aquele escravo tinha que ficar na casa do seu senhor durante 20 anos. O prazo era 20, uma lei para isso. Então, o que acontecia? Quando um escravo ali dava o tempo dele sair da casa do seu senhor e ir embora, o senhor liberava aquele escravo para ir embora. E o que acontecia? Os escravos se apegavam tanto com os senhores, porque havia muitos senhores, patrões daquela época, que eram pessoas de bom coração, pessoas que tinham ali, que tratavam aqueles servos como filho, né? Que cuidava deles, que tinham um carinho por eles. Então, quando dava o prazo de 20 anos, muitos escravos não queriam ir embora. Então, o que eles faziam? Eles falavam, meu senhor, eu não quero ir embora, eu quero permanecer aqui com o senhor. Então, a partir desse momento, eles se tornavam escravo livre, ou seja, eles tinham liberdade para seguir o caminho deles, né? Eles tinham liberdade para seguir o rumo deles, mas eles preferiam ficar para ser servo daquele senhor. Então, isso se chama um escravo livre. Então, a expressão que o apóstolo Paulo ele usa é essa expressão, que nós somos escravo livre, ou seja, ninguém é obrigado a seguir a Jesus, ninguém é obrigado a fazer a vontade de Jesus, mas quando nós conhecemos Jesus, nós decidimos ser um escravo livre, ou seja, nós servimos a Deus não como uma ditadura, nós servimos a Deus porque nós o amamos, porque nós fizemos uma escolha, né? Nós fizemos uma escolha. Nós resolvemos abrir mão do nosso livre-arbítrio para poder fazer a vontade de Jesus. Amém? Então, a primeira chamada que eu vejo aqui, irmão Lércio, é uma chamada para a salvação. É uma chamada para a salvação. É quando eu quero ser salvo. É quando eu aceito o plano de salvação para mim. É quando eu falo, Jesus, é isso que eu quero seguir. Eu quero seguir o seu caminho, eu quero fazer a tua vontade. Então, irmãos, não é Deus que condena as pessoas, não é Deus que manda ninguém para o inferno, não é Deus que manda ninguém para o céu, não. Deus coloca diante de nós um caminho a ser seguido, e é eu que vou escolher o caminho que eu quero seguir. Se eu quero seguir o caminho de Jesus, como está lá em João, capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho. Ou eu vou escolher o caminho da perdição. Porém, irmão Laércio, Deus não faz acepção de ninguém. Deus não faz acepção de ninguém para salvar. É isso aí, meu pastor. Deus não faz acepção de ninguém. E até Paulo diz, né? O morrer para mim é Cristo e o viver para mim é lucro, né? Glória a Deus, é isso mesmo, Lars. Então, assim, é tão gratificante quando a gente abre mão dos nossos desejos para viver a vontade de Deus. É uma coisa tão extraordinária
que a gente para e pensa assim, fala, poxa, caramba, né? Deus nos ama tanto, né? E a gente está abrindo mão do nosso fazer, porque quando a gente deixa de viver a nossa vida, a gente está vivendo para alguém. E esse alguém é o dono da terra, é o dono do céu. Deus nos deixou tão livre-arbítrio, pastor, que o senhor está falando, que é bem verdade. Às vezes as pessoas têm um pensar assim, eu vou deixar de viver o que eu quero para viver a obra de Deus. Só que Jesus está falando assim, enquanto você cuida das minhas coisas, eu vou cuidar das suas, né? Então, assim, Deus ele não está fazendo a acepção de pessoas, vem um grupo X para o grupo Y. Não, Deus quer abranger todo mundo, foi por isso que Jesus morreu na cruz, né? Sentiu as dores, sofreu, para hoje falar assim, não, hoje eu quero que vocês sejam meu amigo e eu quero te salvar para poder levar para o céu, né, pastor? Isso, é justamente isso. É isso mesmo. Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles não fazem acepção para salvar. Todos nós temos ali a oportunidade de sermos salvos. É só a gente abraçar o plano de salvação e falar, Jesus, eu quero ser salvo. Eu quero renunciar à minha vida, eu quero renunciar ao mundo, eu quero renunciar os meus prazeres, eu quero renunciar ao meu achismo para poder fazer a tua vontade. Então, irmãos, nós estamos falando hoje de 2 chamados. O primeiro chamado que eu falei aqui é a chamada para salvação, né? A chamada para salvação. E essa chamada Deus não faz acepção de pessoa. Então, qualquer pessoa ela pode ser salva. Mas existe um segundo chamado que eu falei aqui, que é o chamado ministerial. O chamado ministerial. O chamado ministerial, irmãos, é uma escolha divina. É uma escolha de Deus. Quando Jesus, no capítulo 15, versículo 16 de João, ele diz, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Nomeei e separei para que vá de fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que pedi em meu nome, meu Pai, crendo, Ele vos conceda. Então Jesus está falando de uma escolha. Jesus queria deixar bem claro para os seus discípulos que não foi eles que escolheram Jesus, mas que foi Jesus que escolheu eles. Então, quando se trata do chamado ministerial, nós estamos falando, irmão Lércio, de pessoas que são escolhidas por Deus, pessoas que têm uma capacidade guiada pelo Espírito Santo para fazer aquilo. Então, uma chamada ministerial. Então, nós vamos ver que lá no início do ministério de Jesus, assim que Jesus ele sai daqueles 40 dias do deserto, ele sai daquele período de tentação de 40 dias. Quando ele sai do deserto, ele recebe a notícia de que João Batista havia sido preso, e ali Jesus ele desce, né, para a Galileia, e ali beirando o mar da Galileia, Jesus vai começar a chamar os seus discípulos. E nós vamos perceber, irmão Lércio, que todos aqueles discípulos que Jesus chamou para o ministério, começando de Pedro, nenhum deles negou. Só porque que eles não negaram o chamado, irmão Lércio? Porque Jesus não escolhe pessoas erradas para o ministério. Ele escolhe pessoas certas. Então, quando Jesus chama aqueles discípulos para o ministério, eles aceitam a chamada porque Jesus sabia que estava chamando a pessoa certa. Então, Jesus não chama a pessoa errada. Jesus, ele chama as pessoas certas. Então, naquele momento ali, a gente vamos ver que é tão profundo que todos aqueles que Jesus chamou, ele chamou, ainda que as pessoas faziam algumas indagações, mas Jesus chamou sabendo que ele era escolhido. Mas, como eu disse aqui no começo, que no começo da caminhada entre os discípulos e Jesus,
Jesus não falou de imediato que eles eram amigos, porque para isso precisava de um tempo. Então Jesus deixou passar o tempo, Jesus foi forjando, Jesus foi lapidando, Jesus foi preparando, Jesus foi discipulando, Jesus foi ministrando ele para que quando chegasse, foi ministrando eles para que quando chegasse na hora certa, Jesus abrisse o coração e falasse: olha, a hora é agora. Agora eu posso falar para vocês que vocês são meus amigos, porque eu estou revelando algo íntimo meu. Estou revelando algo profundo do meu coração. Então, irmãos, existe sim uma escolha específica de Deus. Então, quando uma pessoa ela começa a exercer um chamado sem a bênção de Deus, aquele chamado vai dar errado. Por quê? Porque a pessoa não foi chamada para aquilo. Porque o chamado não é dado pelo homem. Não é um pastor, não é um apóstolo, não é um bispo que vai separar as pessoas para o ministério, né? Automaticamente é o Espírito Santo que vai envolver a vida daquela pessoa, e aquela pessoa ela vai começar a se entregar no ministério a ponto do pastor ele perceber que aquela pessoa tem chamado. Por quê? Porque a pessoa ela vai se identificar com o chamado e ela vai começar a fazer por onde exercer aquele chamado. Então a gente vê que Jesus chamou todos os discípulos, mas nenhum rejeitou o chamado. Por quê? Porque eles entendiam que aquele chamado estava com eles. Eles entenderam que realmente Jesus estava chamando eles para viver aquele chamado. E o chamado, ele não tem nada a ver com amizade. O chamado não tem nada a ver com o nível social de alguém, né? O chamado não tem nada a ver com parentesco, né? Com parentes. Não. O chamado, ele está além disso tudo, porque o próprio Jesus, ele prova isso. Um exemplo assim, ó. Jesus, ele teve um amigo, né? Um amigo de verdade que era Lázaro, né? E quando a gente estuda a história de Lázaro, nós vamos ver que Lázaro não era obreiro, Lázaro não era discípulo, Lázaro não era alguém que vivia no templo. Lázaro era simplesmente um amigo de Jesus. Ou seja, Jesus sabia separar o que era amizade e o que era ministério. Porque se Jesus influenciasse Lázaro no ministério, Lázaro não ia produzir o suficiente, porque ele não foi chamado para aquilo. Mas nem por isso ele deixou de ser amigo de Jesus, né? Jesus o amava tanto que quando mandaram o mensageiro lá avisar Jesus que ele estava doente, o mensageiro chegou lá e falou: Senhor, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Ou seja, Jesus amava demais Lázaro. Jesus amava demais a ponto de Jesus não poder ir naquela hora, mas depois de 4 dias ele apareceu, porque ele era amigo, né? E também nós entramos aí numa parte muito importante, porque você vê que Lázaro era amigo de Jesus. Ele era um amigo de Jesus. E nem por isso ele conseguiu atender Lázaro naquele momento. Então, o que a gente vê aqui, irmãos, que a amizade, ela está longe de benefício. Às vezes não é porque nós somos amigo de alguém, quer dizer que nós vamos conseguir, irmãos, atender a pessoa naquele momento. Isso não tem nada a ver com amizade, porque nem todos os amigos vão estar prontos para atender o amigo naquele momento. No caso de Jesus, irmãos, ele tinha ali uma tarefa que ele estava cumprindo, ele não podia deixar a missão, que era a obra de Deus, naquele momento, para socorrer Lázaro naquele momento. Mas Jesus deixou uma palavra profética, dizendo: olha, eu não posso ir agora, mas vá lá e diga para Lázaro, para Maria, para Marta, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então, isso é muito interessante, porque uma amizade está acima disso. Tem momento que o irmão Laércio não vai poder me atender a hora que eu precisar dele. Tem momento que ele vai falar: pastor, eu não posso.
E pode acontecer também uma hora dele precisar de mim e naquele momento eu não poder ajudar ele. Mas isso não quer dizer que a nossa amizade vai acabar naquele momento porque a gente não pôde ajudar um ao outro. Então a gente vê que o nível de relacionamento era tão grande com Jesus, entre Jesus e os discípulos e também os seus amigos, que Jesus sabia muito bem separar isso, né? Ministério é uma coisa e amizade é outra. Nós vemos muitas pessoas que participaram ali do ministério de Jesus, mas não na parte da ministração, na parte da pregação, mas como mantenedor, né? Então Jesus ele não deixava separar as coisas. Até então que, se a gente for ver, muitas pessoas que se converteram com Jesus, principalmente pessoas que eram bem financeiramente dizendo, como no caso de Nicodemos que se converteu, de Zaqueu que se converteu, de José de Arimateia, né, que também se converteu. Lá em Lucas capítulo 8, fala daquelas mulheres que eram mulheres ricas, que mantinham ali o ministério de Jesus, que servia Jesus com seus bens, e nós não vamos ver em nenhuma parte do Evangelho Jesus pegando essas pessoas e dando privilégio para essas pessoas fazerem parte do ministério. Ó, Nicodemos, você vai ser meu obreiro, né? Ô Zaqueu, você vai ser meu obreiro. Ô José de Arimateia, você vai ser meu obreiro. Por quê? Porque Jesus olhava para eles e não via um chamado ministerial neles. Jesus não via um chamado ministerial, mas Jesus nem por isso deixou de salvar eles. Zaqueu foi salvo, Nicodemos foi salvo, José de Arimateia foi salvo. Aquelas pessoas, todas essas pessoas que a Bíblia cita, que fizeram parte ali indiretamente do ministério de Jesus, eram pessoas que foram salvas, né? Essas pessoas foram salvas, mas não foram pessoas que exerceram ali um ministério. Por quê? Porque ministério é um chamado de Deus. Amém? É um chamado de Deus. Então, quando alguém entende que foi chamado para o ministério, aquela pessoa, ela pega aquela responsabilidade ministerial e ela coloca sobre ela, ela abraça aquela oportunidade e fala, não, Deus me chamou para isso. Essa pessoa, ela vai exercer aquilo com amor. E dificilmente aquela pessoa, ela vai ter dificuldade em abandonar o seu chamado, porque quem é chamado por Deus, entende o seu chamado em Deus, entende o seu lugar em Deus, essa pessoa, ela não vai retroceder. Por quê? Porque ela entendeu o chamado. Porque todo chamado tem um peso. Todo chamado tem um peso, e é importante a gente entender isso daqui, né? Que quando a gente entende que um chamado tem um peso, nós abraçamos aquele chamado com as mãos, né? Porque nós acreditamos que Deus, ele é fiel para nos fazer sobressair de todas as questões. Então, o que nós estamos vendo aqui, aprendendo com o ministério de Jesus? Que existe esses dois tipos de chamado, né? Existem, irmão Laércio, aquelas pessoas que foram chamadas, receberam um chamado para a salvação, e as pessoas vão ser salvas. Essas pessoas às vezes não vai ser um pastor, não vai ser um obreiro, não vai ser um líder, mas vai ser alguém importante no reino. Às vezes a pessoa é o quê? Um mantenedor da obra, né? Porque aquilo que a gente fala, tem dois tipos de fazer missões: indo, orando e contribuindo. Então tem pessoas que não podem ir porque não tem um chamado para pregar, tem um chamado para discipular, não tem um chamado para exercer uma função ministerial, mas essa pessoa pode orar. Ela pode orar por quem tem chamado. Essa pessoa pode contribuir para que a obra de Deus cresça, né, frua. Então o que nós estamos falando aqui? Sobre o chamado de Deus. Então, quem não tem chamado de Deus, não adianta forçar a barra. Amém? Não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é ninguém que vai fazer uma pessoa exercer um ministério sem chamado. Isso vai frustrar a pessoa, isso vai decepcionar a pessoa, porque a pessoa ela vai tentar fazer uma coisa que ela não foi chamada para fazer. Então, a importância de um chamado, é a pessoa entender que ela foi chamada para aquilo. Se ela não foi chamada para aquilo, ela vai ter que ficar ali no lugar dela, ser ministrada por Deus,
e abençoar a obra de Deus orando ou contribuindo. Então, nós vamos ver que isso é importante a gente entender isso. Porque quando a gente olha para dentro de um ministério, de uma igreja, nós vamos ver ali que a maioria não está envolvida com a obra justamente por conta disso. Que as pessoas não têm chamado, né? As pessoas não se vê dentro de um chamado, e essa parte tem que ser respeitada. Amém? Essa parte tem que ser respeitada. Amém? Nós não podemos obrigar uma pessoa, irmão Laércio, fazer um chamado sem que ela aceite aquele chamado. Isso não pode, irmão Laércio. Verdade, pastor. E tem muitas pessoas que estão ali na casa do Senhor, né? E às vezes ela quer exercer o ministério, e também tem pessoas que às vezes não procuram, né, a exercer do modo correto. Tem pessoas que querem exercer o ministério de qualquer jeito, né, pastor? E às vezes é tão fácil, que nem o senhor estava falando, que a maioria das pessoas hoje, ela pode... Perdão, moço. As pessoas podem exercer o ministério não em cima do púlpito, né? Não ali sendo um obreiro. As pessoas, ela pode exercer o ministério falando de Jesus para um amigo do trabalho, na rua, na faculdade. Esse é o maior ministério que Jesus deixou para a gente, né? Que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, assim, o ministério, né, a gente tem que exercer, né? Então, assim, cada um de nós temos um chamado, né? Você se identifica com alguma coisa na igreja, né? Então, assim, se você não se identifica, você vai sentar ali e ficar sendo ministrado, mas o principal, você pode ajudar com oração, né? Levar uma palavra, né? Ajudar, né? Ali nos seus afazeres, nos dízimos, nas ofertas, e manter a casa do Senhor, né? Isso, é isso mesmo, Léo. Você falou uma coisa muito importante, porque falar de Jesus, irmãos, falar de Jesus não é um ministério apropriado. Falar do Evangelho, pregar o Evangelho, falar do amor de Deus é um mandamento para todos nós. Então, o que o irmão Laércio falou aqui é muito importante, porque assim, se a pessoa ela quer falar de Jesus ou levar uma pessoa para a igreja, essa pessoa não precisa ter um ministério específico para fazer isso. Amém? Porque até então, tem muitas pessoas que levam pessoas para a igreja mais do que pastor, mais do que pregador, mais do que obreiro. Tem pessoas que não sabem pregar, tem pessoas que não sabem dar um ensino, mas essas pessoas conseguem ali levar as pessoas para a igreja, fazer um convite para o amigo de serviço, para o vizinho, para um parente, e levar. Então, falar de Jesus, orar pelas pessoas, interceder, especificamente isso não é um chamado. Isso é para todos nós, amém? Agora, quando se trata de um chamado específico, Deus, ele tem aquelas pessoas que Deus, ele vai capacitar para aquilo. Um exemplo, quando a gente pega lá Davi, né, quando Deus rejeita Davi, que Deus pede para que Samuel vá até Belém, na casa de um homem por nome Jessé, Deus falou: você vai lá porque entre os seus filhos eu já tenho provido de um rei. Então, antes que Samuel chegasse na casa de Jessé, Deus já tinha colocado no coração dele que lá havia um escolhido. Lá havia alguém que Deus já tinha escolhido desde o ventre. Então Deus fala: vai para lá, eu sei onde está o meu escolhido. Eu sei quem é que vai ser rei. Eu sei quem é que vai sentar no trono de Israel. Vai lá porque eu já sei. Então, isso fala de uma chamada específica, ou seja, um cargo para ser rei não era para qualquer pessoa. Tinha que ser uma pessoa certa, uma pessoa que ia precisar de muita sabedoria
para lidar com as pessoas. Amém? Porque para exercer certas funções no ministério, não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. Então, a gente, para lidar com as pessoas, a gente precisa ter a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, e não a nossa sabedoria. Então, Davi foi escolhido por Deus, assim como a palavra também diz lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, quando Deus, ele fala poderosamente com Jeremias, e Deus fala de uma maneira que muda a trajetória do profeta Jeremias. Porque, moleque, o profeta Jeremias, ele era filho e descendente de sacerdotes, né? Porque Jeremias, ele veio da tribo de Levi, e os irmãos sabem que para ser sacerdote ou para ser levita, só podia ser quem viesse da tribo de Levi, né? Isso Deus constituiu desde a época lá de Moisés, né? Desde a época lá de Moisés, quando Arão, juntamente ali com seus filhos, se tornaram sacerdotes da casa do Senhor. E o sonho de Jeremias era ser um sacerdote, porque a família dele era uma linhagem de sacerdote, então ele viveu com aquilo, ele conviveu com aquilo, então o desejo dele era ser um sacerdote. E até então, ele estava sendo preparado para ser um sacerdote, porque na mente de Jeremias, ele sabendo que ele veio da linhagem da tribo de Levi, ele tinha todos os requisitos para ser um sacerdote. Só que quando Deus se apresenta a ele no capítulo 1, e Deus fala para ele, vai profetizar. Quando ele ouve a voz de Deus falando para ele profetizar, naquele momento, irmão Laércio, o profeta Jeremias, ele fala assim com Deus, falou, Senhor, eu sou uma criança e eu não sei falar. Não é que Jeremias não sabia falar, não era que Jeremias não sabia se expressar, é que naquele momento aquilo ali para Jeremias foi uma novidade, porque na mente de Jeremias, ele ia ser sacerdote, não profeta. Só que quando ele ouve a voz de Deus falando, vai profetizar, e ele fala, Senhor, sou uma criança, não sei falar. Aí Deus vai falar da escolha. Deus fala, ainda que você pensasse em ser formado no ventre da sua mãe, lá eu te escolhi, e as nações eu te dei por profeta. Então Deus está falando de uma escolha que foi feita no ventre. Deus está falando de uma escolha que Deus falou, Jeremias, para de conversa. Quando você estava no ventre da sua mãe, lá eu te escolhi. E foi lá no ventre que eu te escolhi, dizendo que você ia ser profeta. Então Deus muda a lógica, se for possível. Então Deus escolhe pessoas para cada tempo, para cada época, para cada momento. Deus escolhe as pessoas certas. Amém? Então, saiba disso, que independentemente daquilo que você faça na casa do Senhor, você é uma pessoa útil. Amém? Você é uma pessoa útil. Então, tem vários meios que você pode se enquadrar. Amém? Mas não se decepciona em fazer uma coisa que você não foi chamado para fazer. Entenda o seu chamado em Deus. Entenda o seu chamado em Deus. Tem pessoas, irmãos, que não têm chamado ministerial nenhuma, mas são pessoas que amam limpar a igreja, fazer faxina na casa de Deus. Então, se a pessoa se enquadra nisso, se é isso que ela gosta de fazer, faça isso com amor, porque Deus vai te honrar. Tem pessoas que não conseguem fazer nada na igreja, ela consegue trabalhar na cantina e faz aquilo muito bem. Então, se você faz isso muito bem, continue fazendo isso. Deus vai te abençoar por aquilo que você está fazendo. Então, é importante entender isso, porque se a gente se enquadrar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente sabe que Deus tem para nós, as coisas vão dar certo. Agora, quando a gente está se enquadrando naquilo que nós não fomos chamados para fazer, nós vamos se decepcionar. Só por quê? Porque as coisas não vão fluir.
as coisas não vão fluir porque nós não fomos chamados para fazer aquilo. Então, irmãos, Jesus, quando ele está falando com os discípulos, ele revela ali uma chamada ministerial. E quando nós vamos ver a trajetória dos discípulos, nós vamos ver que os discípulos obteram sucesso em tudo aquilo em que eles fizeram. Eles obteram sucesso, porque eles entenderam o quê? Entenderam que eles foram chamados para fazer aquilo. Eles foram chamados para fazer aquilo. Aí alguém pode me perguntar, pastor, e Judas? Judas simplesmente fez parte do processo, né? Porque alguém tinha que trair, alguém tinha que entregar Jesus. Então, aquilo fazia parte do processo, simplesmente isso. Mas quando a gente pegamos a vida dos demais discípulos, todos aqueles que foram escolhidos para exercer o ministério fruíram, né? E passou a fluir mais, irmão Laércio, quando Jesus foi para a glória. Quando Jesus subiu aos céus, os discípulos olharam para ele e ali entenderam o quê? Agora é comigo. A responsabilidade é minha. Jesus não está mais aqui para ganhar alma, para ensinar, para pregar, para ministrar, só que nós estamos aqui. E aí foi na onde realmente o evangelho ele expandiu, né? Porque depois que Jesus é levado aos céus, lá em Atos capítulo 1 diz que ele aparece para cerca de 500 pessoas, 500 discípulos, né? E ele pediu para que eles ficassem lá em Jerusalém, para que não se ausentasse lá, até que do alto fosse revestido de poder. Então, cerca de 120 estavam lá em Atos capítulo 2, eles recebem ali a presença do Espírito Santo, e dali para frente, nós vamos ver que o ministério dos discípulos explodiu, né? Eles cresceu ali, o primeiro, se não me falha a memória, o primeiro sermão de Pedro, cerca de 3.000 almas se renderam, e ali dá-se início à igreja primitiva, e a igreja primitiva ela rompeu, e os ministérios ali, cada um no seu lugar, começaram, né, os discípulos no ministério, né, na igreja primitiva, cada discípulo no seu devido lugar, começaram ali a exercer ali a sua função no ministério, e o ministério rompeu, o ministério cresceu. Então, irmãos, nós falamos hoje da importância que tem desses dois chamados. Então, nós não podemos misturar. Não é todo mundo que foi chamado para o ministério. Não é dessa forma. A pessoa tem que se achar em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que aquele que deseja o psicopado, acho que é psicopado, uma excelente obra deseja. Por quê? Porque a pessoa se achou em Deus, a pessoa tem convicção daquilo. Ela olha para dentro daquilo, para dentro dela, e ela se acha naquilo. E isso é importante, mulheres. Quando a pessoa ela entende o seu chamado em Deus e ela começa a lhe orar e ela entende que aquilo arde dentro dela. Aquilo arde, ela deseja aquilo. Então, se ela deseja, o apóstolo Paulo fala que uma excelente obra deseja. Então, irmãos, a gente entende isso, que são pessoas abençoadas por Deus. Amém? Então, seja uma pessoa envolvida na obra de Deus, né? Entendendo o seu verdadeiro papel. Pode ser nas coisas mais simples, mas se você for chamado para aquilo, amém, Deus vai te abençoar naquilo. Pastor, eu entendo que eu não fui chamado para nada, mas eu quero permanecer no meu lugar, eu quero de alguma forma, eu quero ajudar na obra, ou vou orar, vou interceder, não importa. Quando você entende o seu chamado, você não vai se decepcionar com nada. Amém? Porque até então, todo chamado tem um preço. Todo chamado tem um preço. E quando chega a hora e o momento de você começar a pagar o preço, se você não estiver preparado para aquilo, se você não tiver convicto para aquilo, você vai sofrer. Você vai sofrer. Amém? Então, se ache em Deus, ore em Deus e sempre procure a direção
do Espírito Santo. Amém? Então, nós estamos chegando quase no final do nosso programa. Amém? Hoje nós falamos sobre os 2 tipos de chamado. Eu falei baseado naquilo, irmãos, que a gente aprende. Amém? A gente respeita também a linhagem calvinista. A gente respeita a linhagem calvinista, né? Mas nós acreditamos também que o Senhor, Ele dá oportunidade para todos. É isso que eu creio. Eu creio que se Deus Ele separar pessoas para ir para o inferno e pessoas para ir para o céu, o próprio Deus Ele está fazendo acepção de pessoas, né? O apóstolo Paulo afirma que Deus não faz acepções de pessoas. Então, eu respeito qualquer linha teológica concernente à escolha de Deus, mas quando eu olho para dentro da palavra de Deus, eu me identifico mais com essa escolha, né? A escolha para a salvação e a escolha para o ministério. Quando eu vejo dessa forma, eu tenho facilidade de compreender o plano de Deus para todos os seres humanos, né? Então, se Deus não faz acepção de pessoa, qualquer pessoa precisa reconhecer o plano da salvação e ser salvo. Mas quando se trata do ministério, aí muda tudo, irmão Lércio. Quando se trata do ministério, aí muda tudo. Amém? Amém. Nós estamos no finalzinho, irmãos, nós vamos orar, tá bom? Queria convidar você para a gente orarmos ao Senhor. Você que está online aí, se quiser pedir oração, irmãos, pode pedir que nós vamos orar, tá bom? Nós vamos orar. Glória a Deus, nosso irmão Edson está com a gente. Deus abençoe, irmão Edson, amigão, viu? Forte abraço aí para o irmão, para a família. Amém? Nosso irmão Elias também, aqui de Suzano. Irmão Elias, Deus abençoe, um forte abraço. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus, irmão Dália. Deus abençoe, irmão Dália. Amém? Irmãos, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Nós temos ainda 4 minutinhos, se de repente os irmãos quiserem perguntar alguma coisa dentro desse assunto que nós acabamos aqui de abordar, os irmãos podem perguntar. Amém? Se quiser perguntar, pode perguntar. Irmãos, vou só fazer uma correção aqui. O irmão Elias é irmão Elias da irmã Ângela, irmão Elias de Guarulhos. Eu falei de Suzano. Eu falei de Suzano. Assim. É irmão Elias de Guarulhos. Irmão Elias, Deus abençoe a sua vida. Irmão Elias também ali é um grande amigo, um grande companheiro. Eu sempre falo que o irmão Elias é amigo para todas as horas também. Assim como o irmão Laércio. Eu sempre falo, irmão, se Deus agraciou uma pessoa com amizade, essa pessoa sou eu. Porque graças a Deus, né, os amigos que eu tenho são pessoas que nós amamos, pessoas de Deus, pessoas que, se tiver que puxar nossa orelha, puxa também. Se tiver que falar umas verdades, fala também. E a bênção é grande. O irmão Laércio chama eu de teimoso. Você tem ideia como que a gente é. O irmão Laércio, quando ele confronta em alguma coisa, ele fala, pastor, o senhor é teimoso. Porque a gente tem essa liberdade, é o que eu falo para os irmãos. Dentro de uma amizade verdadeira, existe essas liberdades de confrontar, de puxar a orelha, de falar quando está errado. Então, graças a Deus, a gente tem aí um hall de amizade muito boa, de amigos de verdade. Que Deus abençoe o irmão Elias, irmão Laércio, irmão Dália, que está aí. Que Deus abençoe todos vocês, irmão Edson, tá bom? Então, hoje eu acredito que eu procurei ser bem claro assim, no que eu transmiti sobre as duas chamadas de Deus, né? A chamada para o ministério e também a chamada para a salvação, amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Como não tem nenhuma pergunta aqui, então nós vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus e vamos encerrar, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na sua presença. Senhor, pedimos que o Senhor venha abençoar todas as famílias, abençoe todos os irmãos que esteve online com a gente, que o Senhor continue honrando, Senhor, e abençoando a vida, a família de cada um. É o que nós estamos te pedindo,
e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, um forte abraço. Deus abençoe. Lembrando que na quarta-feira vamos estar aqui de novo, né? Hoje era para estar a pastora Silmara falando sobre cura interior, sobre libertação, e ela não pôde estar aqui com a gente, né? Mas no próximo na próxima semana, na próxima quarta-feira, ela estará aqui com a gente. Amém? Gente, Deus abençoe, um forte abraço. Tenha uma tarde abençoada em nome de Jesus. Muito obrigado, irmão Laércio, mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe, né? Que Deus abençoe a todos que, né, nos acompanharam aí nessa programação. Deus abençoe também minha mãe que está aí nos assistindo, né? E Deus abençoe a todo mundo. E quarta-feira, não perca esse horário, tá? Programe na sua agenda aí. E nos ajude aí, compartilhe com o seu amigo, com a sua amiga aí, para quem não assistiu, para poder estar assistindo essa programação. Amém, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço, boa tarde, fique na paz em nome de Jesus. Deus abençoe.